Olá, boa tarde. Boa tarde. Câmara entra em recesso parlamentar. Vereadores arquivam PPP do Sanep. Pelotas não vai ter carnaval em 2016. O TV Câmara Notícia, primeira edição, começa agora. De atender às demandas da cidade, em 2015 os parlamentares votaram, discutiram mais de 4.000 matérias legislativas. O Poder Legislativo é responsável por elaborar e apreciar leis de interesse do município e fiscalizar os atos do Executivo. Neste ano, foram ao total 72 projetos de lei ordinária protocolados, que são propostas elaboradas pelos vereadores com o objetivo de produzir uma lei. 2.838 pedidos de providências foram encaminhados com o intuito de pedir serviços ao Executivo através de demandas da população. E 257 pedidos de informação foram enviados ao Executivo para esclarecer dúvidas referentes às ações realizadas. Eu acho que 2015 foi um ano altamente significativo para o Legislativo, porque permitiu que a gente pudesse estar mais em sintonia com a sociedade, que pelos números que foi mais de 2.800 pedidos de providências, quase 30.000 pessoas passaram pela Câmara. E isso, então, acho que é importante, mostra a sintonia, a ligação do Poder Legislativo com o seu povo. Durante o mês de janeiro, a Câmara entra em recesso parlamentar e acontecem sessões representativas às terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã, com os líderes de bancada. O dólar teve uma alta de 2%, está sendo comercializado a R$ 4,02. O euro também sofreu uma variação positiva de 2% e fica a R$ 4,38. Para quem vai à zona da fronteira, o peso uruguaio não oscilou e está cotado em 13 centavos. Com o plenário lotado de servidores do Sanep, foi decidido na semana passada que o projeto que estabeleceria uma parceria público-privada para o tratamento de esgoto na cidade fosse arquivado. Na reunião das comissões técnicas, o atual líder do governo, o vereador Anderson Garcia, fez o pedido de retirada de pauta, enquanto outras bancadas solicitaram que a proposta fosse arquivada. Após a leitura do parecer do jurídico, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Marcos Ferreira, decidiu que o projeto devia ser arquivado. Nesse momento, a gente entende que o arquivamento do projeto dá mais tranquilidade para que no próximo ano, se assim o governo entender, possa cumprir todas o que determina a lei. A lei orgânica determina que tem que ter um plebiscito, então é o que nós esperamos. Somente esse projeto entrará na pauta das comissões qual nós presidimos após ser realizado o plebiscito que a população precisa se manifestar. No artigo 37 garante a autonomia do presidente decidir os encaminhamentos dos projetos. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para essa semana e uma entrevista ao vivo com o personal trainer Pablo Svensson. Nós já voltamos. Chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Brasil, unido contra a dengue. O Brasil todo está se unindo para combater a dengue. Eu tô nessa luta e seu Cícero também, né, seu Cícero? É isso aí, Wagner. Aqui na vizinhança o mosquito não tem vez. A gente não deixa a água acumular. Vamos lá. Alerte sua família, fale com seus vizinhos. Todo mundo tem que colaborar. Dengue mata e é coisa séria. O Brasil está unido contra a dengue. E você? Tá pronto? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. 2015, na Câmara de Vereadores, encerrou com a posse dos parlamentares que vão conduzir o Legislativo no ano que está começando. Pela primeira vez em mais de 180 anos de história, a Câmara tem um presidente eleito por 4 anos consecutivos. O vereador Ademar Ornel foi novamente escolhido como líder do Legislativo e, com ele, os seguintes parlamentares: Valdomiro Lima e Marcos Ferreira como primeiro e segundo vice-presidentes, e Ricardo Santos e Rafael Amaral como primeiro e segundo secretários. Um momento importante porque a gente renova a disposição, renova os sonhos, renova a vontade de fazer mais. E esse é um deles, nós valorizamos por isso. Que nós possamos continuar mantendo a sintonia entre o que se faz na Câmara e o que o povo quer nas ruas. Temos que ter uma íntima relação forte entre a relação da prática da Câmara com as vozes das ruas. Pelotas não vai ter carnaval em 2016. A Associação das Entidades Carnavalescas não aceitou a proposta da Prefeitura, que cortaria 85% do orçamento da festa. Na última sessão ordinária de 2015, os parlamentares aprovaram um orçamento municipal para 2016 com 114 emendas. O valor dos recursos aprovados ao Executivo é de mais de R$1 bilhão. De todas as emendas apresentadas, somente uma do vereador Marcos Cunha foi rejeitada. O presidente do Legislativo disse que a aprovação foi importante e demonstrou o interesse da Câmara em colaborar com as propostas que estão de acordo com as reais necessidades da população. Essa demonstração do alto espírito de participação da Câmara, dos seus vereadores, onde contribuíram no orçamento, que é uma peça da cidade, apresentando as propostas dos seus mandatos. Veja bem, um governo ele tem que se impor pelo trabalho, não pela mídia, tem que se impor pelo que faz efetivamente na rua, para o cidadão, e não uma chuva de propaganda, como aconteceu nos últimos anos. Então a ideia é que se possa transferir esse dinheiro para pontos mais importantes, que é a saúde, a educação, as obras necessárias que elas reclamam. Vamos conferir agora a previsão do tempo para essa semana na cidade. A semana começa com sol e poucas nuvens e a temperatura pode chegar aos 28 graus. Amanhã, o tempo segue firme e fica entre 24 e 31 graus. Já na quarta-feira, o sol aparece na parte da manhã, mas há possibilidade de chuva ao longo do dia e a máxima pode chegar aos 29 graus. Em 2016 já chegou, o verão está aí e nesse período aumentam os cuidados com o corpo e também com a alimentação. Para falar um pouquinho desse assunto, tirar algumas dúvidas e dar dicas, a gente vai conversar com o personal trainer Pablo Svensson. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigada. Muito obrigada. E para começar, assim, nesse período a gente sente mais vontade de fazer exercícios físicos, né? E para quem já pratica durante o ano, quais são as mudanças, né? O que é acrescido ou o que se para de fazer durante essa época? Geralmente algumas pessoas encaram essa época mais para relaxar, para descansar, né? Mas depende do qual é o objetivo da pessoa. A dica é o seguinte, sempre que nessa época a gente tem que cuidar sempre mais da água, né? Principalmente. Não deixar de fazer atividades, buscar horários mais abaixo do sol. Ter um cuidado, basicamente, comendo mais frutas, ingerindo mais vitaminas e minerais também, isso é indispensável. E para aquelas pessoas que colocaram como meta, em 2016, Projeto Verão, o que a pessoa tem que procurar? Bom, geralmente a ideia dela é procurar se orientar, né?
ter um personal, ter uma academia onde ela consiga ter realmente uma atenção devida, né? Ver se ela tem alguma necessidade especial muitas vezes e principalmente cuidar da nutrição dela, né? Que é o principal, que muitas vezes a gente deixa um pouco relapso, bota muita atividade física e esquece dos alimentos, né? As pessoas às vezes ficam em dúvida, existem tantos tipos de suplemento hoje em dia, é só chegar e comprar, ou às vezes as pessoas ficam nessa dúvida, né? O que a pessoa tem que procurar? O suplemento hoje ele vem para ajudar e facilitar a nossa vida, tá? E muitas vezes tu tem necessidade ou não. Então, como a gente sabe, né, o atendimento é importante. Então, tu vai procurar uma loja, né, especializada nisso daí, e a loja vai te dar o atendimento necessário, vai ver o que a pessoa precisa, se ela realmente tem necessidade sim ou não, muitas vezes, ou dependendo de quais são os produtos que ela precisa realmente, né, com uma orientação. Tá certo, então, acho que é isso. Quer deixar alguma dica para o pessoal? Alguma motivação? A principal é que a gente não deve deixar para depois o que a gente vai fazer hoje, tá? Então eu vou deixar uma dica aqui, Rango Parrudo e Extreme, tá? 2 lugares de confiança. O Rango Parrudo é um novo negócio que eu estou implantando na cidade, de comida fitness, para quem não tem tempo. Então a comida ela tá congelada, basta tu descongelar e tá pronto o preparo. Essa é uma coisa que a pessoa não pode descuidar, né? Os horários para comer, principalmente agora no verão, a pressão baixa, o açúcar baixa, muita gente que pode acabar desmaiando por causa do calor, isso acontece bastante também, não é verdade? Principalmente isso daí, né? Ver as pessoas tendo muito mal-estar, pessoas de idade principalmente, né? Chegando muitas vezes para um pronto atendimento, lotando ele, simplesmente pela uma má alimentação. Certo, então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu agradeço o espaço, muito obrigado. E a TV Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência, até a próxima. Tchau, tchau.